Fala meus amigos, Vendendo Futsal, tudo bem? Vamos para mais uma live aqui. Como que já abordei aí no tema de descrição do vídeo, hoje vamos falar como a gente pode estar evoluindo no ataque, ok? Recebi esses dias, né, uma solicitação de um assinante, né, do Desvendando, me perguntando: pô, professor, eu tenho muita dificuldade da minha equipe conseguir desenvolver o ataque, como é que eu posso estar fazendo isso? Então, dessa forma, nós vamos procurar explanar com vocês aqui uma das maneiras que tem para a gente começar a estar evoluindo o ataque, beleza? Então, só vou, como de praxe, dar um tempinho aqui para todo mundo poder já estar, né, entrando, tudo certinho para a gente ter aquela live bacana. Então, eu vou aguardar aí 2 minutinhos para a gente começar a dar início, ok? Peço desculpa pelo horário, mas é que agora acabei de dar o último treino do dia, né, juntamente com o preparador físico da nossa equipe aqui do Pitanga Futsal. E esse foi o horário que eu consegui agora para a gente poder ter esse bate-papo, beleza? Então peço, né, um pouquinho de compreensão de todos para a gente poder tá conversando, ok? Então vai chamando os amigos aí, todo mundo entrando para poder participar, que fica um bate-papo gostoso para a gente conseguir poder dar sequência e poder tirar algumas dúvidas, ok? Lembrando que todas as coisas que nós explanamos, não encare como uma verdade absoluta, traga para a sua realidade, e dentro da sua realidade nós podemos atender o nosso principal objetivo, que é o que? Os nossos atletas, tá? Então nós vamos bater um pouquinho de ideias aqui sobre como a gente vai evoluir esse ataque. Então, para a gente evoluir esse ataque, a gente depende de algumas questões que muitas vezes passam despercebidas, né? Que muitas vezes a gente está tão preocupado com algumas coisas do jogo que a gente esquece dos principais, que são quem? Meus atletas. Então, isso que é de suma importância. Muitas vezes as pessoas me perguntam: professor, como é que eu faço isso e aquilo? E eu dou essa resposta. Não é que não queremos dar o quê? Um norte. É que, desculpa, deu uma caidinha aqui, mas já está restabelecido aqui. Então tá tudo certo, ok? Então não é que a gente não quer dar resposta. Não existe isso. É que antes de eu dar resposta, a gente precisa conhecer o que? Os atletas. Não adianta, não é receita de bolo. Pega, faz isso daqui que vai lá e vai dar certo. A gente precisa entender o que? Da onde vem o nosso atleta. Ele teve uma base, ele fez uma base consistente, que ele tenha uma maturação tática boa, que ele consiga entender aquilo que você propõe, ou não, estamos pegando um atleta cru, aquele atleta que ele vai ter que ir aprendendo pouco a pouco, né, que vai ter uma aprendizagem tardia. E aí o que acontece? A gente precisa entender esses elementos para que conseguimos atingir o principal objetivo, que é o que? O nosso atleta, e melhorar a nossa equipe, beleza? Então nós já vamos estar dando início agora, né, a esse bate-papo. Então vamos começar, primeiro de tudo, né, primeiro vamos conhecer, né, a característica da nossa equipe. Então vamos imaginar que a nossa equipe, ela é uma equipe que é consistida por jogadores, né, um pouco mais fortes, né, um pouco mais pesados. Então, o que nós vamos ter que entender nessa equipe? Essa equipe, nós vamos ter que apropriar o jogo para ela de uma maneira que ela consiga usufruir do melhor possível das capacidades delas. Então, o que seria sugerido para essas equipes? Essas equipes seria sugerido o quê? Jogos, né, alguns modelos de jogo mais clássicos, por exemplo, um 3-1 com um pivô centralizado, né? Ou quando que esse pivô ele cair para a ala, nós teremos o que? Infiltrações. Então, o que é infiltração? Infiltração nada mais é do que alguém adentrar ao espaço do meio da quadra. Então, a gente vai estar infiltrando, né, que nós chamamos de coração do jogo. Então, seja através do passe para essa entrada diagonal, infiltrando esse espaço, ou mesmo o fixo, ou mesmo meu ala oposto,
Então, a partir desse momento, nós já estamos começando aqui a colocar alguns componentes táticos dentro desse modelo, beleza? E além disso, o que a gente pode fazer? Dentro desse modelo aqui, por exemplo, 3-1, normal. Então, você vê que nós estamos aqui no coração do jogo com o pivô com uma equipe pesada. Quando que a gente tem essa equipe um pouco mais pesada, nós não podemos querer colocar um jogo muito rápido, porque senão a gente vai fugir das características da minha equipe. Senão nós vamos cansar a nossa equipe muito rapidamente e nós não vamos conseguir tirar o quê? O melhor dela. Então, se a minha equipe é pesada, eu preciso apostar o quê? Na parte técnica. E além da parte técnica, apostar em algumas situações que envolva uma manutenção de posse de bola que faça com que meu time não seja exposto a muitas transições. Porque se nós formos expostos em muitas transições, o que vai acontecer? Vai ser desvantagem para a nossa equipe, que é um pouco mais pesada. Diferentemente se fosse uma equipe leve, uma equipe muito rápida. E nessa situação, nós tínhamos que fazer o quê? Apostar em algumas situações de aproximações para tabelas, né? E além dessas aproximações de tabelas que nós podemos transferir para esse jogo também, mas principalmente para quê? Para bolas de fugida. Então, atrair o adversário para a nossa quadra e explorar o quê? O passe para frente, para poder tá fugindo. Então, vamos colocar aqui uma situação bem simples, para que possamos o quê? Evoluir o nosso ataque. Não é esse o objetivo do nossa live de hoje? Então, vamos colocar aqui. Então, por exemplo, estamos jogando lá. Como é que a gente faz para ter um ataque bom? Um ataque bom, a gente precisa ter vários elementos dentro dele. E dessa forma, o quê? Para conseguir envolver o adversário. Então, se eu consigo envolver o meu adversário, consequentemente, o meu ataque vai ser bom. Por quê? Porque o meu adversário ele não sabe o que vai acontecer. Então, por isso que eu tenho que ter vários elementos. Muito comum a gente confundir, né, princípios táticos com manobra ofensiva. Manobra nada mais é do que a gente utilizar vários princípios, né, de uma maneira agrupada e colocando um movimento para aquela ação. Então, por exemplo, se eu coloco aqui que eu quero uma troca lá pivô, então é uma manobra ofensiva que eu tenho. Então, nada mais é do que eu muitas vezes faço esse passe na ala para dar um tempo, para conseguir achar o tempo. Na hora que eu devolvo esse passe, eu tenho uma infiltração e essa aparição do meu pivô aqui na ala, nessa troca entre o meu ala e o meu pivô. Então aqui já tem uma manobra ofensiva, porque eu não preciso falar para o meu atleta, falar assim, ó, você vai infiltrar, você vai aparecer aqui na diagonal, você aqui, o que vai acontecer? Ele vai seguir o movimento, você vai infiltrar também, né? E esse cara aqui vai sair de novo aqui, numa diagonalzinha da bola, e assim, por consequência. Isso seria uma manobra, ok? Porém, para a gente conseguir evoluir o nosso ataque, seja no modelo que eu queira de jogo, 3-1, 2-2, 4-0, eu preciso envolver dentro desse modelo, dentro dessa ideia de jogo que eu pretendo desenvolver, porque vários princípios. Então vamos colocar um exemplo aqui para ver se fica fácil para todo mundo entender. Eu já tenho infiltração. Beleza, então o meu primeiro elemento vai ser infiltração. Tá. Como é que a gente vai conseguir evoluir esse ataque? Além de eu ter infiltração, o que eu preciso ter? Eu preciso ter mais elementos. Então, minha equipe não está conseguindo jogar. Então, a partir desse momento, se minha equipe não está conseguindo jogar, não adianta eu ficar fazendo essas troquinhas que nós não vamos conseguir empurrar a equipe adversária. Então, um dos elementos que a gente precisa colocar dentro do nosso modelo de jogo, para quê? Para afastar as linhas adversárias e, consequentemente, eu conseguir colocar mais elementos ali para deixar envolvente minha maneira de jogar, é o que? Profundidade e amplitude. Então, profundidade e amplitude são dois princípios importantes que nós precisamos sempre ter no nosso modelo. Porque é através deles que nós vamos conseguir fazer o quê? Fazer as linhas se espaçarem. E quando que as linhas se espaçam, as coisas começam a fazer o quê? A fazer com que elas surjam naturalmente. Então, se eu tenho que pedir para os meus atletas jogar em cima da linha, aqui tem a amplitude, beleza? E da profundidade, ok? Então, se a equipe do adversário está marcando, eu já passo a preocupar ela, porque eu tô aqui, eu coloco aqui para vocês poderem ver, né?
ajeitar aqui para vocês. Isso. Então, a partir desse momento que eu coloco esse jogador aqui, automaticamente eu deixo a equipe adversária numa situação ruim, porque se ela subir, ela vai estar marcando individualmente aí 50-50, ok? E se ela não subir, ela já não pode mais ser tão agressiva, porque se ela for agressiva, esse cara do fundo, que é a minha profundidade, ele faz com que esse jogador ele tenha que se preocupar. E aí o que ele está deixando aqui no meio? O espaço que nós queremos, o espaço vazio, ok? E dessa forma eu posso estar o que? Usufruindo desse espaço, que é o que? Podendo agora fazer essa troca ala pivô, que eu posso passar pelas costas do meu marcador e dessa forma fazer uma paralela de centro, ok? Para conseguir receber esse passe. E se acaso acontecer de esse marcador acompanhar, olha o espaço que eu tenho em relação ao meu adversário. Então, essa é a primeira situação, uma troquinha simples de ala pivô. Como é que eu posso deixar esse jogo ainda mais envolvente? Esse cara aqui pode aproximar e na hora que ocorre essa situação, eu venho pelo meio, ok? Fazendo uma busca, que nós chamamos de busca. Então esse cara vem aqui, ele vem fazendo uma busca. Na hora que ele faz uma busca, ele passa a jogar o quê? Passa a jogar entre linhas. Então, se ele está jogando entre linhas, o que eu quero dizer com o famoso entre linhas? É o que? É eu jogar entre as linhas defensivas do adversário, fazendo com que esse meu marcador ele tenha dúvidas, né? Que é um termo que o professor Paulinho Cardoso colocou, né? Que ele deixa o marcador em dúvida. Será que eu pego esse cara? Será que eu fico lá? Se eu pego esse cara, eu estouro ali. E se eu fico aqui, eu estouro aqui. E nessa forma a gente ocasiona aquilo que chamamos de o quê? Quebra da linha defensiva. Então o que eu quero dizer? Quebrei a primeira linha. Muitas vezes vocês já ouviram falar, quebrei a primeira linha. Quebrar a primeira linha nada mais é do que eu conseguir fazer com que esse cara ele não tenha a pressão desejada em cima da bola. Por quê? Se eu estou aqui, eu já não estou com uma pressão. Meu time já saiu da pressão. Então eu já não tenho mais problema com o quê? Com o adversário querer me espetar. Porque se ele vier aqui, eu já tenho lá. E não tem como um mesmo cara marcar dois ao mesmo tempo, desde que eu saiba do que estou fazendo. Então aqui, ó, já fizemos o que? Profundidade, amplitude, ok? Além disso, teve infiltração. Agora está tendo uma aproximação de meio, que nós também podemos chamar o que? De busca. Fazendo essa busca da bola, ok? E além disso, o que eu posso estar montando aqui? Eu posso estar montando aqui várias situações. Então aqui é uma maneira bem simples para vocês entenderem, para poder ficar mais visível. Eu estou montando um triângulo. E quando é que eu monto um triângulo, isso facilita a minha maneira de atacar. Por quê? Porque a gente vai ter triangulação. Então aqui, ó, nós formamos um triângulo. Se eu colocar esse cara aqui, ó, nós temos outro triângulo. Então o que vai acontecer? Se esse meu jogador ele aparece aqui, automaticamente eu já tenho essa montagem de outro triângulo. Se essa bola chega aqui, automaticamente é um movimento e é um movimento. Tenho bola de segurança, ok? Sendo bola de segurança, eu tenho uma aproximação de meio, ok? E além dessa aproximação de meio, mais uma vez, montagem de um triângulo. Montei triângulo, já estourei a marcação. Se eu tenho tudo isso e a marcação vem até mim, eu tenho um outro elemento que eu tenho que colocar em minhas atividades, que é o quê? A fugida. Ok? Então, são várias situações que nós estamos colocando aqui. Então, vocês percebam. Olha quanta coisa eu tenho dentro da minha maneira de atacar. Eu preciso ter bola de segurança. Eu tendo bola de segurança, eu não vou conseguir, né, tomar pressão. Se eu quebrar a primeira linha adversária, o adversário já não consegue dar pressão. Montagem de triângulos. Então, a gente pode montar triângulos ofensivos. Então, a gente tem que ajustar o quê? As linhas de passe,
para não poder o que? Eu ter a montagem do triângulo, mas está marcado. Então eu preciso ter o que? Linhas de passe. Tendo essas linhas de passe, temos o triângulo. Tendo o triângulo, eu tenho o que? Aproximação de meio. E a partir disso eu consigo fazer o que? Que o adversário ele fique atrasado. Então o que o adversário está atrasado? É ele não conseguir pressionar a bola e nem me induzir para onde ele queira que eu vá. Ok? Então dessa forma eu consigo fazer o que? Manipular o adversário. Eu consigo controlar algumas ações dele para que eu possa o que? Ter vantagem. E aqui ainda não falei de drible, que eu posso colocar situações para estimular o confronto de 1 para 1, ainda mais se for uma marcação individual, eu posso estimular esse 1 para 1, ok? Tenho tabela, né, que é aquela busca de meio, e aí o que acontece? Eu vou estar em situação de conseguir fazer tabelas, tenho triangulações, que a gente já conversou aqui, beleza? E além de tudo isso, eu preciso ter muito o quê? Muita finta, muita ginga, muito vai e vem, muito balanço, muito desmarque, que é tudo a mesma coisa, para a gente conseguir fazer o quê? Conseguir se colocar em situações e receber o passe. Então, dessa forma, eu consigo estar o quê? Manipulando o que o meu adversário. Então, como é que eu faço isso, professor? Como é que eu faço isso para colocar? Você precisa trabalhar princípio a princípio, ok? Para a pessoa que nunca teve esse contato poder vivenciá-la e pouco a pouco ela ir entendendo o que significa cada coisa. Não adianta você passar tudo de uma vez que ela não vai entender. Outro ponto. Primeiro, vai muito do que? Daquilo que você, né, a sua maneira de trabalhar. É muito mais fácil a gente falar do que colocar em atividade. Então, só falando, você não vai conseguir que o seu atleta aprenda. Pelo contrário, muitas vezes ele vai entender o que é, mas ele não vai conseguir colocar em prática. Então, nós precisamos colocar, por exemplo, atividades que envolvam isso. Então, um exemplo fictício aqui, ó. Uma atividade bem simples. Se eu quero todas essas coisas aqui, eu quero jogar, por exemplo, nesse sisteminha aqui 3-1, né? E ter tudo isso que a gente falou, tudo isso que a gente abordou aqui, de profundidade, de infiltração, de balanço, de tabela, isso e aquilo. Então, o que que eu posso fazer? Uma atividade muito simples aqui. Deixa eu parar um pouco aqui, para que vocês possam entender e não ficar com muito risco, ok? E depois eu vou abrir para as perguntas aí, quem quiser fazer. Se não tiver perguntas aí, eu dou mais um tempinho e nessa forma depois a gente vai encerrando, beleza? Só para a gente não ter problema, tá legal? Então vamos lá. Então uma atividade que eu queira fazer. Então vamos colocar aqui um exemplo fictício, o vermelho vai atacar. Então eu posso colocar, dividir a quadra de defesa em duas partes. Beleza? Parte 1, parte 2. Tá legal? E aqui no ataque vai ser a parte 3. Beleza? Então o que eu quero aqui? Eu quero aqui que o meu pivô ele jogue na minha quadra de ataque. Tá legal? Porque aí eu já começo a trabalhar com eles um pouquinho do princípio da profundidade. Então eu não quero que ele volte, então eu quero que ele fique aqui. Depois a gente vai ajustar essa profundidade mais próxima do gol, que é onde os meus pivôs são o quê? Mais perigosos. Então não adianta eu ter um pivô de referência e colocar ele muito longe do gol. Eu tenho que pouco a pouco depois, conforme ele for entendendo esse princípio, deixar ele mais próximo do gol. Mas a princípio eu quero que ele entenda a profundidade, eu quero que ele entenda que ele não precise voltar aqui, ok? Então o que eu tenho que fazer? Eu coloco como regra, né, que ou através do passe ou já coloco como regra que o quê? Que eu só posso no máximo duas pessoas, né, do mesmo time, tá? Naquele espaço, beleza? E no máximo 2 marcadores. Uma regrinha simples. Então se eu sei que só pode 2, esse cara já obriga ele a sair. Então eu não posso também muito ficar parando muito o jogo. Então dê a regra e a partir dessa regra dê alguns segundos para que eles entendam. Então, por exemplo, aqui, se ele ficar até 4 segundos e sair, normal, segue o jogo. Beleza? O que ele não pode é ficar parado lá, tá bom? Ele precisa entender o contexto da atividade.
Então isso é importante. Então tá lá, tá jogando. Aí foi lá. Então se eu sei que eu só posso 2 ali e aquele cara tá marcado, automaticamente eu obrigo esse jogador o quê? A ele se apresentar. Então aqui automaticamente já está saindo numa paralela, tá legal? Vamos imaginar que esse marcador estava aqui, ele veio. Se ele vem entre aqui, ele já está jogando entre linhas. Então o que está acontecendo aqui? Eu já facilito com que esse jogador aqui, ao estar vindo aqui, esse possa entrar cruzado, esse possa sair nas costas, tá legal? E eu começo a criar o quê? Um outro quesito que é muito importante, vantagem numérica. Então aí eu consigo começar a criar vantagem numérica, sabendo que eu tenho 4 segundos podendo ficar nessa ação. Se eu solto esse passo, automaticamente eu já vou embora. Ou posso fazer um que é um balanço, um desmarque e vir. Se eu venho para cá, esse adversário, ele não pode entrar aqui. Tendencialmente, se esse cara já estiver vindo aqui, eu já estou montando um triângulo ofensivo. Então, se eu já estou montando um triângulo ofensivo, eu já começo a manipular o meu adversário, ok? Além disso, em nenhum momento é vetado o passe para o meu pivô, que ele pode se movimentar constantemente de um lado para o outro, tá legal? Então, se ele pode se movimentar constantemente de um lado para o outro, eu já estou trabalhando a profundidade. Então, se eu sei que nessas faixas aqui posso 2 no ataque, na parte de ataque eu libero. Por que eu libero? Para ter o estímulo do que? Do jogo 4 contra 4. Para ter essa ação aqui de aproximações, essas ações aqui de balanço, coisa, dentro da quadra de ataque. Então aí eu liberando lá, eu já começo a criar essa situação de cruzamentos, de tudo, digitar o que? Em vantagem numérica, de 3 para 2, né? E dessa forma, o que eu estou estimulando? Estou estimulando meus atletas a fazer vários princípios de jogo, ok? Dentro daquele modelo que eu almejo, que nesse caso eu coloquei uma situação de 3-1, né? Pode ser como nesse caso um pivô de referência, mas se for um pivô de movimentação, você pode deixar ele movimentar aqui. Eu posso liberar também, se for um pivô de movimentação, para que na hora que ele entrar na quadra de defesa, automaticamente um tem que entrar na quadra de ataque, ok? Para poder estar estimulando, tá? Ele. Então, dessa forma aqui, nós conseguimos o quê? Colocar dentro de uma atividade simples, né? Que são setores, né? Então, aqui eu dividi a quadra em 3 setores. 2 setor defensivo e o setor ofensivo, ok? E dentro dessa aqui, estimular com que eles façam o quê? Várias coisas que eu preciso para o meu ataque. Triângulos, fugida, aproximação, linha de passe, bola de segurança, né? Profundidade, amplitude, né? Desmarque. Então, são vários elementos que nós estamos colocando aqui. Então, num jogo que eu quero explorar, com que meus atletas já tenham uma experiência maior, que eu preciso estimular essas atividades, isso seria um bom jogo. Mas, se acaso acontecer de a gente não ter esses atletas, além dessas atividades, o que eu posso fazer? Atividades voltadas para aquele princípio, beleza? Então, por exemplo, se eu quero um jogo de fugida, o que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui e colocar alguns cones espalhados daqui para o meio, tá? Ou o que eu posso fazer? Fez o passe, é obrigatório entrar na quadra de ataque, beleza? E esse cara aqui já tem que alguém voltar, porque se eu faço o passe já tenho que entrar na quadra de ataque, na hora que transferir bola já pode fazer passe nele, e aí eu já tenho a fugida caracterizada. Eu quero um jogo de aproximação. Se eu quero um jogo de aproximação, o que eu faço? Eu posso utilizar meia quadra, ok? E colocar em situações de vantagem numérica. Então, por exemplo, 6 contra 4, 5 contra 4, 8 contra 4, que eu estimulo aqui uma quantidade de passes para poder adentrar no ataque. E aí eu tenho bastante aproximações, tenho bastante movimentações constantes ali, procurando entrar em linha de passe. Então, tem N situações que nós podemos estar estimulando. Beleza? Então, como que é uma forma de eu conseguir evoluir meu ataque? É colocando elementos, colocando alguns princípios de jogo que são de suma importância para deixar o meu ataque cada vez mais eficiente. Tá legal? Então, essa é uma forma que a gente utiliza para poder deixar um jogo bem envolvido. Então, não confundir manobra
né, ofensiva, confundir também com o quê? Com princípios de jogo. Então, manobra nada mais é do que um conglomerado de alguns princípios já em estado final, tá legal? E a gente não pode deixar nossas equipes robotizadas. Então, quer dizer, ter um movimento único. Não, a gente precisa ter uma variedade tática. Mas para ter variedade tática, eu preciso entender de princípios de jogo. E para mim entender de princípios de jogo, eu preciso o quê? Tá passando isso aos meus atletas. Tá legal? Então aqui Magno Kelly de Azevedo. Show aula, parabéns, amigo. Muito obrigado, Magno. Fico feliz com você estar aqui conosco, né? E isso me deixa muito feliz. Tá bom? Então, pessoal, vou guardar aqui. Se alguém tiver uma pergunta que eu possa explicar aqui no quadro, mande aí, fazendo favor, para a gente, né, continuar esse bate-papo, beleza? Se alguém não entendeu alguma coisa, também manda aí que eu explico de novo, sem problema nenhum, beleza? Se todo mundo já conhece, né, todas as coisas que foi falado aqui, ótimo. Se tiver alguma coisa que eu possa estar aprofundando mais também, meu intuito é o quê? Não deixar muito complexo e nem ao mesmo tempo nem muito superficial. Então minha ideia é uma maneira de que eu busco de evoluir o ataque das minhas equipes é exatamente colocando que vários princípios de jogo e dessa forma a gente conseguir tá evoluindo, né? Para a gente conseguir tá evoluindo nossas equipes. Então, Luiz Ramos, parabéns mesmo, excelente aula. Você vai deixar esse vídeo no canal? Vou sim, Magno. Esse vídeo aqui vai ficar aqui no canal, né, para vocês. Só se der algum problema no YouTube aí, ele sumir, que nem já aconteceu. Mas no contrário, eu vou deixar assim, sem problema nenhum. Meu intuito é exatamente fazer o quê? É entender que muitas vezes a gente fica preocupado em muitas vezes copiar algumas situações e a gente não consegue dentro daquela situação entender o porquê daquilo. A gente simplesmente reproduz. Então, semana passada um amigo perguntou: "Pô, como é que eu faço para melhorar o meu ataque?" Eu dei exatamente essa resposta. Essa resposta daqui, eu preciso conhecer as características do meu time, se é um time rápido, se é um time técnico, se é um time com limitação técnica. Como é que eu jogo um time com limitação técnica? O que eu faço? Eu fico com a bola ou me proponho a marcar? Então, se eu tenho um time muito limitado, que não tem realmente condições de ficar com a bola, não adianta eu querer jogar que nem o Barcelona, porque senão as coisas ficam muito difíceis, né? E aí, dessa forma, fica complicado. Então, aí eu preciso utilizar o quê? As características do meu time. Se meu time é limitado tecnicamente, eu dou a bola para o adversário e me proponho a marcar e jogar no erro dele. Então, são algumas situações. Show, porque tem algumas partes do som que nem dá para ouvir, como por exemplo a atividade. Pô, peço desculpa, que eu tô aqui no meu celular e aqui explicando, talvez se ficou baixo, né? Qualquer coisa depois que precisar, você me manda mensagem aí que a gente tenta ver que dá para poder estar ajudando, mas eu acredito que não vai ter muito problema não, por causa que às vezes só com os movimentos, né, dá pra gente ter uma noção daquilo que dá para um caminho que a gente pode estar seguindo. Então tem N situações assim que a gente pode estar explorando, tá bom? Então dessa forma, meu intuito dessa live é ajudar. Então voltando para a questão, e aí o que acontece? Quando que a gente responde isso, até certo ponto, algumas pessoas acham que a gente não, pô, o cara fala que quer ajudar, mas não dá a resposta. Mais uma vez, a gente precisa entender o nosso contexto. Entendendo o nosso contexto, procurar elencar elementos importantes para o meu contexto. Não adianta eu passar aqui para vocês vários tipos de saída, várias coisas que dá para fazer, se você não tiver esse atleta. Em nível de conhecimento vai ser bacana, mas não vai adiantar se os seus atletas não tiverem uma vivência. Então muitas vezes a gente se perde nisso, a gente quer reproduzir uma coisa que a gente acha bacana e a gente não consegue, a gente se frustra. Então por isso que é importante entendermos o que? Os princípios, seja eles ofensivos, seja eles defensivos, os princípios gerais do jogo. E além disso, a gente entender o que? O que é uma transição ofensiva, o que é uma transição defensiva, quais elementos estão dentro dessas transições, quais elementos estão simplesmente numa transição ofensiva, quais elementos estão na transição defensiva, o que é um goleiro linha,
quais as características que precisa ter um bom goleiro linha. Então são situações que a gente precisa sempre estar o quê? Estudando. A gente precisa estar o quê? Sempre assistindo jogos e principalmente conhecendo o que o meu atleta pode render. A melhor equipe não é aquela equipe que faz maravilhas. Isso. A melhor equipe é aquela que todos os atletas entendem o modelo de jogo. Ok? Não adianta você ter um atleta fora da casinha e que sua equipe não consegue acompanhá-lo, a sua equipe não consegue nem ao menos colocar situações que explorem essa potencialidade dele e automaticamente te proteger. Então, por isso que muitas vezes tem jogos que a gente assiste por aí que termina 10-9, 15-13, 20-16, isso. A gente, até certo modo, de algumas situações, são algumas peladas, né, que ocorrem e dentro de alguns campeonatos mesmo, quando que o placar ele é muito dilatado, ou as duas equipes são muito boas ofensivamente, ou elas não estão conseguindo o quê? Esconder seus pontos fracos. E nessa forma que o jogo consegue se tornar muito, né, com um número muito exacerbado de gols. Ok? Não estou defendendo que esses jogos assim não são legais. Pô, eu gosto pra caramba de jogo com muitos gols. Mas a gente precisa entender o contexto desses gols. Se realmente esses gols foram trabalhados ou se esses gols simplesmente foram dados. E aí, partindo desse contexto, a gente começa a entender N situações e começa a evoluir. Beleza? Então, a ideia de fazer essa live hoje foi para atender aquele meu amigo da Bahia, se não me engano foi da Bahia, que ele me perguntou, né, como é que eu faço, né, para deixar o time um pouco mais envolvente. Aí passei para ele essa resposta de várias situações que dá para a gente estar colocando, né, e para a gente entender também ainda mais esses contextos, né, de a gente conseguir explorar bastante, a gente precisa entender o que é individual, né, o que é em grupo, o que é coletivo. Beleza? Então, por exemplo, grupo pode ser dupla, trio, coletivo já envolve os quatro, ok? E individual é uma ação individual mesmo, porque tem N situações que eu posso estar explorando, situação de 1 contra 1, situação de 1 contra o goleiro, né? Então, isso também faz diferença na hora de a gente planejar algumas atividades, beleza? Então, vou aguardar aqui mais uns minutinhos, né? Perguntas aí, a gente vai respondendo. E daqui a pouco a gente vai encerrando a live, beleza? Então vamos lá, Magno. Tem um time amador. Os atletas trabalham durante o dia. Nesse caso, como faço para olhar o tático com o físico? Olha, uma coisa que dá para fazer nesse caso aí, Magno, é você colocar, né, a ação física junto com a ação tática. Como por exemplo? Então, por exemplo, assim, vamos colocar que você quer trabalhar o quesito de velocidade. Então, uma maneira simples de estar estimulando isso é o que? Você proporcionar atividades que possam estar envolvendo, né, ter essa capacidade física da velocidade dentro do elemento tático. Então, são várias situações que dá para a gente tá utilizando. Então, uma maneira simples que seria, por exemplo, aqui, você pegar, colocamos por entender o que você quer. Se você quer a velocidade propriamente dita, que é aquela ação de uma ação curta, né, de aproximadamente 10 segundos. Então, se você quer essa ação, você pode colocar 2 ali, pedir para o goleiro repor essa bola, ok? E esses 2 caras saem correndo, beleza? Procurando ver quem é mais veloz, beleza? Para conseguir chegar na bola. Aí você pode colocar um gol aqui no centro, né? Dependendo do tamanho da sua quadra, se for 40 você pode dividir, né, por 20 metros, ou se você quiser 30 pode colocar até mais aqui, e esse goleiro rola a bola, o goleiro é do jogo, beleza? E o primeiro que pega a bola, o que acontece? Você pode delinear se ele vai continuar a corrida dele para cá, beleza? Que não tem problema nenhum, ou se você quer que ele já mude de direção para atacar lá. Tá bom? Então aqui o que você está explorando? Está explorando duas coisas. Você está explorando primeiro a velocidade, que é o que você quer trabalhar, e segundo elemento que você está trabalhando, já uma situação de 1 contra 1, ou seja, você está trabalhando uma atividade voltada para o individual,
ok? Então aqui você quer drible, você quer finalização, você quer criatividade, então aqui você quer várias coisas dentro dessa atividade, beleza? Então isso seria uma forma de trabalhar, por exemplo, a velocidade, tá? Mas dá pra gente trabalhar outros elementos físicos também, e é só a gente criatividade, elementos como força, como resistência, então dá pra gente trabalhar várias coisas. Então você que tem, né, a sua equipe que é amador e faz isso, então pegue um dia, né, trabalhe uma capacidade física que você quer e coloque dentro dela o que você quer. Se você quer trabalhar o individual, se você quer trabalhar um trabalho em grupo, se você quer trabalhar o coletivo, propriamente dito, e dessa forma aí você vai explorando as duas coisas ao mesmo tempo, ok? Para poder atender aquilo que você procura, beleza? Entendi, obrigado. Que isso, eu que agradeço a sua participação aqui, para mim é um prazer ter vocês aqui, beleza? Então, vou estar mais 3 minutinhos aí, pessoal. Se não tiver mais nenhuma pergunta, nós vamos estar encerrando, tá legal? E se tiver alguma pergunta, nós vamos estar respondendo aqui para vocês aqui. Se acaso acontecer de eu não souber a resposta nem nada, pode ter certeza que depois a gente vai estar explorando isso daí, estudando para poder dar a melhor resposta possível para vocês. Entendi. Depois faça sobre como fazer uma marcação-pressão. Marcação-pressão, o que eu preciso ter? O que é uma pressão? Pressão é eu ter pouco espaço e ter que tomar uma ação rápida, ok? Então são várias coisas que a gente pode estar fazendo. A gente pode diminuir o espaço de jogo, né? E dessa forma, dentro desse espaço de jogo, vou colocar, que nem eu já explorei aqui um tempo atrás, um joguinho que eu até faço até hoje nas minhas equipes, quando que eu quero realmente ter essa marcação-pressão, que é o que? É o jogo do impedimento, ok? Que é o que? O goleiro solta essa bola, para mim poder entrar na quadra de ataque, é só depois do passe. Então não adianta eu ficar esperando aqui, porque eu não vou poder receber. Eu preciso entrar depois do passe para mim poder atacar. Nisso, se eu tenho essa informação, eu já obrigo a minha equipe que está marcando a subir na pressão. Por quê? Porque ela sabe que a equipe adversária ela só pode entrar no campo de ataque depois do passe. Se o passe não existir, automaticamente ela não vai conseguir, né, fazer gol. Então aí eu já estimulo que essa pressão e automaticamente estou estimulando minha equipe a sair dessa pressão. Então é um joguinho muito simples, muito bacana, que eu utilizo ainda nas minhas equipes. Inclusive eu vou estar fazendo essa atividade amanhã, né, na minha equipe, para poder ajustar, porque nós vamos pegar um adversário que gosta de subir na pressão, então nós vamos ter que também ajustar a nossa pressão contra esse adversário e automaticamente, né, sair dessa pressão, porque nós vamos encontrar ela no jogo. Beleza? Então essa é uma das formas que tem também, Magno, para a gente poder estar utilizando a marcação-pressão. Tem várias outras formas que a gente pode estar utilizando, sem problema nenhum. Vai de conta daquilo que você quer fazer, ok? Parabéns, professor, muito boa suas aulas. Eu que agradeço. Agradeço demais a presença de vocês. Boa noite, Matheus Aguiar. Seja bem-vindo. Então, se alguém tiver mais alguma coisa, vamos lá. Como posso estimular meus atletas nos treinos a finalizar o ataque em triângulos, com o objetivo de achar sempre o segundo poste? Obrigado. Seguinte, Matheus, uma situação simples que você pode estar fazendo, primeiro, que eu utilizo nas equipes é o quê? Mostrar aquilo que eu quero. Então, como é que você pode estar fazendo isso? Primeiro, mostra a ação que você quer para os seus atletas. Então, por exemplo, assim, ó, uma atividade simples que vou ajudar aqui. Uma atividade simples aqui, ó, que a gente está estimulando a entender. Então, por exemplo, eu tenho 2 jogadores, ok? Vou trocar até o goleiro para vocês não se perder aqui. Beleza? Então, o que eu quero? Eu quero o seguinte, que esse cara faça o passe, tá? Esse cara venha para a linha, beleza? E esse cara vai para a segunda trave. Automaticamente, o que eu estou fazendo isso? Primeira coisa, então vamos lá. Estamos entendendo o conceito do que? Da segunda trave. Então eu estou estimulando o meu atleta a sempre fechar a segunda trave. E esse cara aqui, ele pode bater tanto cruzado quanto no primeiro pau. Justamente para o goleiro não ter o quê? Não ter a situação
de saber o que vai acontecer, beleza? Então dessa forma aqui, você já está estimulando a fechar o segundo pau, modo simples. O que eu posso fazer depois dessa ação que eu utilizo nas minhas atividades? Alguma transição, 2 contra 1, 2 contra 2, que você estimule essa situação de fechar segundo pau, beleza? Mas aí nós vamos atender agora o triângulo que você pediu. Então, entendi o conceito de fechar na segunda trave. Ótimo, fechamos isso daí. Todo mundo já está claro que tem sempre que fechar segundo pau. Você pode estimular uma atividade simples aqui, ó. De 3 contra 2. Beleza? Então o que vai acontecer aqui? Você pode estar estimulando o que? Esse cara fazer o passe. Beleza? Se esse entrar, esse passa nas costas. Ou eu posso fazer um cruzamento, que aí eu passar nas costas do portador da bola, meu companheiro, para mim ter lá. Beleza? E a partir disso, eu já começo a estimular o que? Os triângulos. Beleza? E além de eu estar estimulando os triângulos, que aqui a gente já viu um triângulo, ó. Eu vou estar estimulando o segundo pau. Por quê? Porque eu sei que esse jogador vai acompanhando lá a linha da bola para poder jogar. Eu sei que depois daquela atividade que eu fiz anteriormente, que eu mostrei o que eu quero para o meu atleta, eu sei que se ele fizer esse passe aqui, automaticamente eu tenho que fechar segundo pau. E aqui eu já estou montado no que, Matheus? No triângulo ofensivo. Você tem o segundo pau que você deseja, você tem esse cara aqui, né, para um aperto, para uma bola de segurança, e você está montando o triângulo defensivo. Então você partiu de uma atividade simples que você mostrou como fechar a segunda trave, e a partir disso você depois colocou numa situação simples de jogo, de 3 contra 2, e na hora que essa bola entra na ala, automaticamente o atleta já vai lembrar que ele tem que ter alguém ali no segundo pau. Beleza? Isso é uma atividade bem simples que a gente pode deixando cada vez mais complexa de acordo com o nível dos nossos atletas. Beleza? Casa de Paula, show de bola. Boa noite, mãe. Valeu por estar acompanhando a live aí. Beleza, Matheus? Espero ter respondido sua pergunta. Ok? Essa sua pergunta é uma pergunta muito bacana, assim como a pergunta do Magno. Isso faz com que a gente consiga tá evoluindo e atender a nossa expectativa. Então, espero que tenha ficado claro, Matheus, quais são os conceitos. Excelente, professor. Obrigado pela dica. Respondeu muito bem. Eu que agradeço, Matheus. Então, se alguém tiver mais alguma coisa aí, eu posso estar respondendo, para depois a gente estar fechando a live de hoje. Mais uma vez, peço desculpa pelo horário, mas foi o único horário que a gente conseguiu para estar fazendo esse bate-papo com vocês aqui. Beleza? Então, a live vai ficar aqui no canal mesmo, então depois aí dê um joinha aí para quem gostou, tudo certinho, para poder estar acompanhando aí, tá? Se possível, compartilhe com os amigos aí, para todo mundo poder ter essa live aí e a gente poder estar trocando informações, né? Peço desculpa para aqueles que eu não consegui responder o e-mail ainda, mas é que realmente anda meio corrido, o campeonato começou aqui, então a gente precisa estar trabalhando bastante, assistindo jogos, tudo, beleza? No caso da marcação para esse tipo de jogador no segundo poste, tem duas formas de marcar. Você pode marcar com o goleiro, então você estimula, né, os seus jogadores você vai marcar com o goleiro, você deixa sempre esse cara na segunda trave por responsabilidade do goleiro. Automaticamente esse cara aqui ele tem que tomar conta desse campo, aqui desse canto, beleza? E se acaso acontecer de você não quiser deixar para o goleiro, a gente pode estimular com que na hora de entrar essa passe aqui, se venceu essa linha defensiva, o goleiro sai para baixo e cada um morre com o seu. Tá legal? Aí morrendo com o seu tem o confronto do goleiro com o atacante e esses dois morrem com o seu. Dessa forma você consegue estar anulando, né, essa ação do adversário. Beleza, Magno? Então são essas duas formas que dá pra gente estar fazendo, né, pra gente procurar estar sempre que possível, né, fazendo isso. Só uma última questão. Nesse momento de finalização do ataque, o que seria melhor na transição defensiva? A temporização do adversário ou o recuo? Sim, perfeito sua colocação. A gente estimula nossos atletas, quando a gente está falando em temporização, a gente está falando em atraso, né?
Então, quando que a sua defesa está desequilibrada, ou seja, está em inferioridade numérica, consequentemente você precisa ver se o ataque tem uma vantagem de posição ou não. Porque só a vantagem numérica, ela não quer te dizer que você está numa má situação. O problema está quando que tem vantagem de posição, que é o que? O cara tem linha de passe, o cara está próximo do gol e o meu time está fragmentado, ou seja, está um longe do outro. Se eles estão perto que a gente consiga de um e o outro fazer uma cobertura, a gente não precisa ficar desesperado. Mas se ele não está nessa situação, eu tenho que fazer o quê? De algum modo que eu consiga reequilibrar minha defesa, ou seja, fazer com que o ataque não consiga progredir e automaticamente os meus companheiros consigam voltar. Beleza? Então, sua colocação está perfeita. Quando que a gente está desequilibrado e eles têm uma vantagem de posição, eu preciso temporizar. Fazer com que o atleta adversário portador da bola ele perca tempo, não consiga acelerar o passe, ok? Então, o que você tem que fazer? Atividades que façam com que o portador da bola perca tempo. Então, como é que eu faço isso? Eu ameaço ir e volto, ok? Ou eu tento induzir ele para algum lado. Então, se eu estou indo lá, eu percebi que tem um companheiro dele aqui, ó, uma situação aqui. Então, ele está vindo com bola, né? Eu percebi que o que? Eu percebi que esse cara ele é canhoto. Ele é canhoto e ele tem deficiência com a perna direita. Então, uma forma que eu tenho para mim conseguir o que? A dificultar essa transição e dar tempo do outro lado, eu tirar esse passe dele. Então, se eu tiro esse passe dele e empurro ele para cá, automaticamente ele vai fazer o que? Vai perder tempo. Eu estou temporizando ele. E na hora que eu faço isso daqui, dá tempo do meu companheiro voltar, ok? Uma coisa que a gente sempre tem que deixar bem claro, para quem faz o retorno, a gente precisa sempre estimular que o retorno entre por dentro, ou seja, em direção ao centro, não na paralela, né? Correr atrás do adversário. Porque esse aí a gente chama o que? De cortar quadra, então é atalho de quadra. Então toda vez que a gente vai fazer um retorno, o retorno vem por dentro, em direção ao centro de quadra, para a gente conseguir buscar o reequilíbrio defensivo e dessa forma a gente conseguir fazer com que nossa defesa ela consiga, né, se reequilibrar, depois de reequilibrar, conseguir o ataque novamente. Beleza? Então, espero que eu tenha respondido sua pergunta, Matheus. Se eu não respondi, você por favor aí me fala que eu tento ser mais claro possível. Tá bom? Professor, show de bola, show, parabéns. Beleza, Magno? Show de bola, vocês aí tá presente aí. Então, peço por favor aí, se tá sendo bacana essas informações para vocês aí, deixe um joinha aí. E além de deixar o joinha aí, compartilhe com os amigos. Atividade que estimule o posse de bola na escritura. Ixi, tem várias situações que a gente pode estimular, Ednilson. Uma das formas que a gente pode estar estimulando o posse de bola, principalmente nas categorias de base, dependendo da coisa, se você coloca superioridade numérica. De forma assim que, lógico, você não pode deixar os marcadores muito tempo, senão perde, né? Mas o que você pode fazer? Colocar equipes para colocar todo mundo para brincar? Então, um exemplo aqui, vamos lá, para ficar claro. Então, nós vamos fazer aqui uma atividade de posse de bola. Uma atividade bem simplesinha para a base mesmo aqui. Vamos colocar que seja uma turminha de iniciação. Então, a gente quer... Então, o que eu quero aqui? Você pode colocar vários jogadores aqui e colocar, por exemplo, 3 bolas, né? Que você faz? Nessa aí, todo mundo tem que ficar tocando bola. A bola não, a única regra é, eu não posso ficar muito tempo com a bola. Então, o que eu tenho que fazer? Eu não posso segurar a bola. Se eu segurar a bola, eu pago, sei lá, um prêmio. Não chama de castigo, um prêmio. Então, nesse prêmio eu vou fazer o quê? 2 polichinelo, alguma coisinha. Então, você já está estimulando o quê? Como que tem 3 bolas, toca, depois vai atrás de outra bola, então não pode repetir a bola. Então, tocou aqui, não pode repetir a bola. Aí vai o outro lá, toca, esse toca. Isso é uma situação bem simples pra gente começar a criar o conceito de manutenção de posse-bola. O do que? O de ficar tocando bola. Posse de bola, quando a gente fala manutenção de posse de bola, não é eu sozinho ficar com a bola. É minha equipe conseguir trabalhar essa questão, ok? Uma outra situação, dependendo da turminha que eu posso fazer.
pega com bola, que eu faço bastante também quando eu trabalhava com base. Que é o que? Esse jogador, o treino, por exemplo, 2 pegador, vai. Dependendo da faixa etária. Isso aqui nós estamos falando com uma faixa etária um pouquinho mais velha. A partir do sub-11 ali já dá pra gente começar a fazer. Então aqui, o que acontece? Eu só posso pegar quem tem a posse de bola, ok? Então, o que vai acontecer? Automaticamente estou estimulando esse cara a fazer o quê? A tocar a bola. Porque se ele vai pegar, eu toco a bola. Se ele vem pegar, eu toco a bola. Se ele vem pegar, eu toco a bola. Então aí eu estou trabalhando o quê? O conceito do quê? Da manutenção de posse de bola. Dentro de uma situação do quê? De jogo. Que eu tenho companheiro, que eu tenho adversário. Ok? Então aqui já está uma maneira mais evoluída do que aquele primeiro jogo que eu passei. Então são várias formas que eu tenho do que? De estimular isso, dependendo a minha faixa etária e a característica que da minha equipe. Se é uma equipe mais desenvolvida, dá para mim de colocar umas atividades um pouquinho mais complexas, desafiando eles. Se é uma equipe um pouco mais crua, está tendo a primeira vivência da atividade, eu preciso de atividade aqui bem mais simples, porque senão ela não vai conseguir executar e automaticamente ela vai ocasionar o quê? Uma frustração. Beleza? Então, espero que tenha ficado claro, Ednilson. E qualquer coisa, estamos à disposição. Magno, valeu. Faz mais vídeos assim, parabéns. Valeu, Magno. Matheus, excelente. Acompanho os seus vídeos há bastante tempo. O canal evolui a cada dia mais. Eu que agradeço, Matheus. Para mim é uma honra ter você aqui há bastante tempo. Isso me deixa muito feliz e aumenta a responsabilidade da gente conseguir tá fazendo cada dia melhor o nosso trabalho. Beleza? Então, se alguém tiver mais alguma coisa... aí, fique à vontade, que eu vou estar daqui 2 minutinhos, vou estar encerrando aí, pra gente poder tá indo descansar, né? Vocês poderem descansar aí e a gente ter feito essa live aí bacana, beleza? Então, desde já, agradeço a participação de todos, fico muito feliz de vocês estar presente aqui no bate-papo. Sei que o horário para alguns ficou ruim, né? Mas para outros ficou bacana. Então, infelizmente, não teve como ser um pouquinho mais cedo, que talvez ficaria bom para todo mundo. Mas o intuito é ajudar. Então, quem não pôde estar participando agora ao vivo da live, não tem problema. Depois vai estar aqui e aí qualquer coisa tem o meu e-mail, profissional.futebol.futsal@gmail.com, que pode estar me mandando. Tem minhas páginas sociais, que é Luiz Henrique de Paula, no Facebook, ou a página mesmo do Facebook, ou propriamente do Desvendando Futsal. Você me manda lá, que eu vou estar respondendo com o maior prazer. Salvo que, conforme está sendo bem corrido esses últimos dias, eu estou tendo dificuldade de conseguir responder, mas eu vou responder assim que for possível, dando a maior atenção possível para vocês. Por isso que eu demoro para responder, porque eu preciso sentar, ler com carinho, entender a pergunta e poder dar a melhor resposta possível. Não simplesmente ler e falar, beleza, obrigado, valeu, tchau, um grande abraço, valeu, blá, blá, blá. Então eu procuro sempre procurar atender o que a pessoa pergunta. Então por isso que leva tempo, que eu preciso desse tempinho para mim conseguir o quê? Extrair o melhor da pergunta e consequentemente passar, né, a melhor solução. Beleza? Então é por isso que às vezes eu demoro um pouquinho para estar respondendo, ok? Então, já que está tudo tranquilo, agradeço quem participou, beleza? Não vi nem a hora passar, já vai dar 1 hora de bate-papo aqui, de live. Espero que tenham gostado, que eu possa ter ajudado a todos aí que pretendem estar evoluindo o seu ataque, ok? Que o jogo de vocês possa estar cada dia melhor e, consequentemente, o nosso futsal vai estar cada dia mais forte, ok? Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Agradeço a participação de todos que estiveram presentes e até a nossa próxima live, beleza? Forte abraço, valeu, tchau, tchau.